Bem, então de agora em diante a aula está sendo gravada e a gente vai falar sobre conjuntos. Eu não estou mais vendo vocês, estou vendo só essa tela em branco aí que vocês estão vendo com o nome conjuntos. E aí, se alguém quiser falar comigo, se tiver microfone, fala. Se não, digita, e eu geralmente quando vocês digitam eu ouço aqui um barulhinho, aí eu volto para ver o que foi que houve. Ou então, se alguém digitar e eu não ver, um dos colegas avisa, por favor, se houver alguma pergunta. Bem, então vamos lá. Precisamos falar sobre conjuntos. É o primeiro conceito que a gente vai tratar nesse nosso curso. Ora, e aí começa o problema, porque conjuntos é um conceito que não dá para a gente estabelecer de uma maneira completa. Deixa eu ligar aqui o ventilador um pouquinho, só um instante. Bem, vou tentar ser mais claro. Toda vez que alguém pergunta o que é um conjunto, e aí quem vai responder vai dizer alguma coisa assim: um conjunto é uma coleção de objetos. E aí você já se depara com duas perguntas: o que é uma coleção, né? E depois o que é um objeto. Então, toda vez que você vai definir conjuntos, você vai depender de conceitos anteriores. Nesse caso, o conceito de coleção e o conceito de objetos. Caramba, e aí, não sei o que é uma coleção, não sei o que é um objeto. Aí você vai definir o que é uma coleção. Aí no meio pode surgir a palavra conjunto. Ou seja, você vai dizer que uma coleção é um conjunto de objetos. E aí? Bem, fica complicado, né? Fica retornando para o mesmo ponto. Então, é um conceito dito circular. Alguém vai dizer algo parecido com isso. Ou seja, em síntese, a gente acaba optando na maioria das vezes por nem sequer definir o que é um conjunto de maneira completa. Mas é isso, um conjunto é uma coleção de objetos. É claro que a matemática vai estar interessada em coleções interessantes, né? Não vai valer a pena você falar numa coleção de objetos e esses objetos não terem nada um a ver com o outro, né? Você falar que vai tratar de uma coleção de objetos, mas essa coleção vai ter uma pedra, uma caneta e um carro. O que tem a ver a pedra, a caneta e o carro? Então, interessa a matemática os conjuntos que você possa descrever com alguma propriedade, né? Então, o conjunto das canetas, bem, é um conjunto. Você deu uma propriedade para esse conjunto. Se não for caneta, não está nesse conjunto, né? O conjunto dos automóveis movidos a gasolina, você estabeleceu uma propriedade que caracteriza esse conjunto. Se você pegar um automóvel que não é movido a gasolina, esse automóvel não está nesse conjunto. Então, interessa para a matemática os conjuntos assim, que você possa descrever de alguma maneira. E aí, como descrever, né? Existem muitas maneiras possíveis de você descrever. Bem, eu recebi um aviso aqui do computador dizendo como é que eu voltava para a chamada, eu tive medo que tivesse caído. Caiu não. Bem, então, na teoria dos conjuntos, três noções são aceitas sem definição. Isto é, são consideradas noções primitivas, tá? São consideradas noções primitivas, né? Essas noções recursivas, que uma depende da outra. Então, a primeira é essa que a gente acabou de discutir, conjuntos. E aí, quando a gente fala de conjunto, a gente pode dizer coleção de objetos ou de elementos, e aí fica também complicado você ficar definindo formalmente o que é um elemento. E as noções de pertinência entre elemento e conjunto, ou seja, dizer que um elemento pertence a um conjunto. Então, esses são três conceitos que a gente não vai ficar formalizando aqui, escrevendo qual é a definição, tá? Olha, vocês estão tendo a primeira aula de elementos de matemática. E nós falaremos aqui de coisas que futuramente vocês irão ensinar. Então, enquanto eu estiver falando desses conceitos do ensino básico, tentem já se imaginar futuramente dando aula desses conceitos. Então, já aconselho a vocês, quando derem aula sobre conjuntos, não se demore tentando explicar o que é um conjunto, tá? É um conceito primitivo e a maioria das pessoas tem uma noção intuitiva do que é um conjunto. Aí o segundo passo, depois que você discute o conceito, né, esse conceito primitivo, é você pensar como é que você vai escrever
esse conjunto, né? Então, por exemplo, o conjunto das vogais. As vogais são essas aqui. Mas você simplesmente listar assim os elementos não torna isso um conjunto. Para ser um conjunto, você precisa de uma linguagem matemática. Então, na matemática, a gente coloca chaves ao redor dos elementos para dizer que isso é um conjunto. Então a gente está começando agora a criar uma sintaxe, ou seja, uma maneira de escrever as coisas, tá? Uma simbologia escrita, né? Então, um conjunto para o matemático, ele está representado, por exemplo, entre chaves. Ah, e se eu colocar colchete é um conjunto? Não. Se eu colocar parênteses é um conjunto? Não. Pela formalidade da matemática, pelo formalismo matemático, você quer listar elementos e dizer que está escrevendo um conjunto, você coloca esses elementos entre chaves, tá? Então, estamos começando a estabelecer a formalidade. Aí, conjunto dos algarismos romanos. Bem, você fechou aqui. Só tem esses algarismos romanos? Pelo visto, não, né? Existem outras formas de escrever algarismos romanos. Esse conjunto está completo? Não, isso daqui ainda não é o conjunto dos algarismos romanos, mas de alguns algarismos romanos. Aqui, uma listagem. Conjunto dos números ímpares positivos. Bem, começou no 1, depois foi para o 3, para o 5, para o 9, para o 11, e aí ele colocou uma reticência. O que é que significa essa reticência? Significa dizer que tem infinitos elementos daí em diante. Então ele estabeleceu primeiro um padrãozinho, para você ver como são os elementos. Número 1, número 3, número 5, número 7, número 9, número 11, todos esses são números ímpares. Então você entende que o próximo vai ser o 13, depois vai vir o 15, depois o 17, e aí aquela reticência indica que são infinitos, tá certo? Então vamos lá, vamos estabelecendo o formalismo da linguagem. Conjunto dos planetas do Sistema Solar, olha aqui, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, mas aí ele coloca reticências. Existem infinitos elementos no Sistema Solar, ou planetas no Sistema Solar? Não, não existem infinitos. Então aquela reticência ali já está com um significado diferente. Ele quis dizer que existem mais, mas não está dizendo que são infinitos. Então é bom você escolher, inclusive, qual vai ser. Você está escrevendo um livro, ou você está lendo um livro. Você tem que ver qual é a formalização que aquele autor quer te passar. Então, eu, por exemplo, evitaria colocar reticências se o conjunto que eu estou falando ele é finito, tá? Se eu puder, eu coloco todos os elementos. Ou de alguma maneira eu digo que ele é finito, mesmo que eu use as reticências. Então são cuidados que a gente tem que ter. Conjunto dos números primos positivos. Então o número 2 é primo, o número 3 é primo, o 5, o 7, o 11 e o 13. Bem, esse conjunto também é infinito. Reticências para um conjunto infinito. Aí a pergunta natural agora, né? E o que é um número primo? Se preocupa não. Você vai discutir número primo nesse curso muitas vezes. Mas eu vou dizer logo a vocês. O número primo é um número inteiro diferente de 1, que só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. Tá certo? Quando eu digo isso, eu estou aceitando que os números negativos, menos 2, menos 5, menos 7, também são primos. Mas alguns vão precisar formalizar só primos positivos. Aí eles vão dizer, é um número positivo, né? Um número inteiro positivo, diferente do 1 e que só é divisível por ele mesmo ou pela unidade, né? Então, essa definição de número primo que vai ser discutida em várias outras disciplinas, então não vou ficar muito preocupado, só para chamar a atenção aqui de que essa é uma das formas de você escrever um conjunto dos números primos e que é um conjunto infinito. Alguém está tentando entrar? Boa tarde, Érica. Bem, aí voltando aqui, conjunto dos naipes das cartas de um baralho. Bem, só tem essas, né? As cartas de paus, de ouros, de copas e de espadas. Então, se é um conjunto, coloco chave antes ou coloco chave depois. Conjunto dos nomes dos meses de 31 dias. Aí o cara colocou aqui todos os meses de 31 dias. Colocou a chave, tornou-se um conjunto. A gente também pode
determinar o conjunto pela sua propriedade, tá? O que está escrito aqui já determina quem é o conjunto. Na hora em que eu falo conjunto das vogais, eu já estou dizendo que o conjunto é esse. Então, dizer a propriedade ou escrever o conjunto determina o conjunto. Bem, um elemento de um conjunto pode ser uma letra, um número, um nome, etc. Uma pedra, uma caneta, um carro, né? É importante notar que um conjunto pode ser elemento do outro conjunto. Por exemplo, o conjunto das seleções que disputam um campeonato no Mundial de Futebol é um conjunto formado por equipes, que por sua vez são conjuntos de jogadores. Olha, isso é sutil. Eu vou fazer um exercício, se der tempo ainda hoje, se não na próxima aula, e vocês vão errar. Terrível, né? Pessoa que ouve um negócio desse deveria se sentir desafiado. A turma inteira não vai acertar. Talvez alguém acerte todas as perguntas que eu vou fazer. Vai ser um exercício de verdadeiro ou falso. E algumas pessoas vão errar. E por que eu tenho certeza que algumas pessoas vão errar? Porque vai ter uma pergunta ou outra que eu vou fazer e alguém vai dizer assim, é verdadeiro, e o outro vai dizer, é falso. Então, um dos dois vai ter que estar errado, tá certo? Então eu vou fazer um exercício que tem a ver com o que eu estou falando agora, e alguns de vocês vão errar. Quando eu fizer esse exercício e vocês errarem, eu lembro isso a vocês que eu avisei que ia acontecer. Então vamos lá, ó. É importante notar que um conjunto pode ser elemento de outro conjunto, tá? É importante notar isso, que um conjunto pode ser elemento de outro conjunto, tá? E aí ele deu aqui o exemplo. Num campeonato você tem as seleções, né? Digamos seleções dos diversos países, numa Copa do Mundo, por exemplo. Então, o elemento é a seleção, né? A seleção é um elemento do conjunto campeonato, mas a própria seleção é um conjunto, porque ela é formada de jogadores. Então, o jogador, ele não é elemento do campeonato, ele é elemento da seleção. A seleção é um conjunto, enquanto que o jogador é elemento. Mas o campeonato, o elemento não é o jogador, o elemento é a seleção, tá? Então, tá? Entenderam isso, né? Você tem aqui o conjunto campeonato. Deixa eu fazer aqui. Você tem aqui o conjunto campeonato. Você tem aqui o conjunto campeonato. E os elementos aqui são as seleções, né? Brasil. Eita, o Brasil é com S. Estou lendo demais em inglês. Brasil, Argentina, etc. Né? Só as duas melhores. Então, Brasil, Argentina, etc. Você não é infinito, tá? Vai ter um final, mas você tem os elementos como sendo as seleções. Ora, mas o jogador não é elemento desse conjunto campeonato. Mas o Neymar, né, que é um jogador que não falta na nossa seleção, vou colocar aqui, deve ser com I, não sei. O Neymar é um elemento do conjunto seleção brasileira. Ele é elemento desse conjunto. Mas o elemento do conjunto campeonato é a seleção. Então, um conjunto pode ser visto como elemento de outro conjunto. Isso é importante que vocês fixem aí, porque mais tarde eu vou brincar com vocês vão ver que esse conceito não é um conceito tão elementar. Indicamos um conjunto, em geral, com uma letra maiúscula. Então, em geral, na matemática, a gente, quando quer falar de um conjunto, a gente diz conjunto A, conjunto B, etc. E os elementos a gente costuma colocar letras minúsculas. Esse é o padrão no mundo. É o padrão no mundo. É interessante dizer isso, que é um padrão no mundo. Porque, por exemplo, quando você está estudando português, o acordo da escrita é feita por países de língua portuguesa. Mas quando você está estudando matemática, o acordo da escrita ele é mundial, tá? Então, no mundo, se você vai pegar um livro em inglês, um livro em alemão, um livro em francês, um livro em qualquer idioma, quando o cara falar de conjunto, ele vai usar uma letra maiúscula na maioria das vezes, imensa maioria das vezes, um ou outro rebelde que faz diferente. Mas na imensa maioria das vezes, os conjuntos serão representados por letras maiúsculas. E geralmente as primeiras letras do alfabeto, né? As letras A, B, C, D, E, etc. E os elementos são letras minúsculas e geralmente as últimas. X, Y, Z, W, etc. Tá certo?
Seja um conjunto e x um elemento. Se x pertence ao conjunto A, escrevemos assim. Essa é a maneira que a gente indica que o x pertence a A. Isso daqui é uma letra grega, a letra epsilon, tá certo? Que é usada na forma de símbolo para indicar pertinência em conjuntos, né? Um elemento pertence a um conjunto. Então, quando a gente coloca essa letra e coloca um x antes e um A depois, a gente está dizendo que o elemento x pertence ao conjunto A. E quando a gente corta essa letra, a gente está dizendo que o elemento x não pertence ao conjunto A. Eu posso até ter aprimorado um pouco a linguagem de vocês já em relação ao conjunto, a visão de vocês em relação ao formalismo matemático. Mas essas coisas que eu disse até agora a vocês, a princípio devem ser elementares, né? Vocês devem já saber disso há muito tempo. Bem, deixa eu repetir o aviso que a Milena deu, para vocês colocarem nos comentários de que polos vocês são, né? O nome e o polo de vocês. É porque entrou algumas pessoas depois. Bem, é habitual representar um conjunto pelos pontos interiores a uma linha fechada e não tracejada. Então é muito comum você representar um conjunto fazendo assim, faz uma bolinha e coloca os elementos dentro, né? Diz qual é o nome do conjunto aqui fora e coloca os elementos dentro, né? Então essa nossa linha aqui, que não é tracejada, fechada e não tracejada, ela representa as limitações do conjunto A, enquanto que esses pontinhos representam os elementos. Então assim, na representação ao lado temos A pertence a A, esse elementozinho A pertence ao conjunto A, B pertence a A. Já o D, o D está fora, então o D não pertence ao A. Alguém vai entrando. Boa tarde, Edson, seja bem-vindo. Então, no caso de usarmos um círculo para representar um conjunto, estaremos usando o assim chamado diagrama de Euler e Venn. Esses dois matemáticos foram os primeiros a formalizar conjuntos assim, então ganharam esses nomes, ganharam o nome deles nesse tipo de atividade. Ele aqui está dizendo que eles usavam um círculo, então era habitual para eles usarem uma forma assim, circular. Mas a gente chama até hoje de diagrama de Venn qualquer coisa que a gente circula e coloca os elementos. Venn é mais conhecido por essa escolha do que Euler, mas tanto Euler quanto Venn usavam essa linguagem. Descrição pela citação do elemento. Então, aqui está a descrição pela citação e não só pela propriedade, né? Então, conjunto das vogais e a descrição pela citação dos elementos colocado entre chaves. E aqui também, tá? Colocado entre chaves. Ele está chamando a atenção que aqui no início ele não tinha colocado as chaves, ele estava descrevendo só os elementos. E agora ele está colocando as chaves, né? Eu avisei desde o início e agora ele está destacando, né, que colocar entre chaves é a forma de você descrever, tá? Então deve descrevê-los entre chaves. Aí exemplos, né? O conjunto dos números ímpares, eu acho que a gente já falou bem isso. Conjunto dos números positivos, primos positivos, conjunto dos inteiros múltiplos de 3. Esse a gente ainda não tinha falado nele, ó. Então, conjunto dos múltiplos inteiros de 3, né? Aí tanto pode ser positivo como pode ser negativo, né? 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes menos 1 é menos 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes menos 2 é menos 6. Então tá aqui os múltiplos de 3, né? Quando você sai multiplicando 3 por todos os números inteiros, né? Por qualquer número inteiro, menos 3, menos 2, menos 1, 0, etc, né? Você está multiplicando por todos os inteiros. Então, se você multiplica 3 por todos os inteiros, multiplicando um por um, você vai obtendo esses aqui. Os múltiplos de 3, os múltiplos inteiros aí de 3. Mais exemplos, conjunto dos números inteiros entre 0 a 50. Aqui uma maneira diferente de representar, né? Ó, ele coloca a reticência no meio, ele para no 3 e vai até o 500. Eu falei 50, não foi? Do 0 ao 500, ele bota uma reticência aqui, ok? E aqui, ó, conjunto dos positivos, né?
dos divisores positivos de 100. Então, o número 1 divide o 100, o 2 divide o 100, o 5, o 10, etc. Existem outros divisores aqui no meio. Aí ele colocou reticência para indicar que tem outros e ele não quis representar todos. Mas ele foi claro, né? É o conjunto dos divisores positivos de 100. A descrição também pode ser por propriedade. E aí a gente também pode colocar essa propriedade entre chaves. É comum também. É o que ele está falando aqui, ó. X, tal que X é um estado da região sul do Brasil. Então esse conjunto aqui, a gente sabe que ele poderia ter sido escrito assim. Ah, tá logo aqui abaixo. Não olhei para a linha de baixo. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então aqui está a descrição elemento a elemento. E aqui está a descrição por meio da propriedade, né? A propriedade. Ou seja, dizer que X é um estado da região sul do Brasil é a mesma coisa que dizer que X é o Paraná, é Santa Catarina ou é o Rio Grande do Sul. A escolha pela região sul foi boa, né? Porque só tem 3, o cara não precisou ficar escrevendo muito. Se ele tivesse escolhido o Nordeste, seriam 9. Eu espero que todo mundo a essa altura saiba bem disso, né? Porque serão professores de matemática, isso não dá o direito de vocês serem ignorantes das outras disciplinas, não, tá? Das outras áreas. O que é básico, o que foi ensinado no ensino fundamental e médio, vocês devem procurar aprender. Então, eu sei, tá? Do Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Eu sei, tá? Então não estou cobrando o que não sei, não. Mas claro que tem uma outra coisa do ensino básico que a gente não vai saber. Mas algumas coisas assim não é permitido, né? Você ser um professor de matemática não lhe permite não saber os estados da tua região. Ah, não lembro das capitais. Ah, já é um pouquinho demais. Ah, não lembro dos estados da Centro-Oeste. Tudo bem, né? São menos falados. Está sempre na mídia os do Sudeste e tal, a gente acaba lembrando mais. Então, mas tem certas coisas que eu acho que a gente não pode não vacilar. E para ser professor é importante que você saiba o básico, pelo menos, das coisas ao seu redor, né? Então, x tal que x é um divisor de 3. Bem, o 3 só pode ser dividido por ele ou pela unidade, porque ele é um número primo, né? Mas se você quiser as divisões negativas, então você tem também o menos 1 e o menos 3, né? Então, se você olhar ele como um número primo, aí você só olha os divisores positivos. Bem, x tal que x é inteiro e x está entre 0 e 500. Então é isso aqui tudo, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até 500, né? Até porque ele está usando aqui esse símbolo, ó. Esse símbolo significa menor ou igual, tá? Menor do que ou igual. Inclusive, uma coisa que eu queria que vocês já fizessem assim como eu faço, mas pode ser que vocês não concordem, tá? Esse símbolo, tem gente que fica tentando ler esse símbolo de uma única maneira, mas eu acho que o que você tem que fazer é entendê-lo. O número que tiver do lado menor, né? O número que tiver do lado menor, ele é o número menor. O que tiver do lado maior, ele é o número maior. Então, eu já vi muitos de vocês quando chegam no curso de matemática, por exemplo, eu tenho aqui x menor do que ou igual a 500. Aí eu estou lendo um texto qualquer e tem esse símbolo e eu preciso não falar que o x é menor. Eu preciso falar que o 500 é maior. Aí nesse momento aqui eu vou e leio assim: 500 é maior ou igual que x. É a mesma coisa, tá? Então o símbolo matemático está escrito num sentido, mas não importa o sentido que você lê. Quando você diz que 2 é igual a 3, você também está dizendo que 3 é igual a 2. A leitura pode ser feita ao contrário, tá certo? Então, não fica decorando o símbolo. O número que está do lado menor, né, da pontinha, ele é menor. E o que está do lado da abertura, ele é maior. Se você ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, não tem importância. Tá bom? Então, aqui eu posso ler assim: 0 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 500. Ou eu posso ler assim: x é maior ou igual que 0 e é menor ou igual que 500. Ou ainda posso ler assim:
500 é maior ou igual que x, que é maior ou igual que zero. Tá certo? Então, o sentido da leitura aí não é o importante. É importante que você entenda o que o símbolo diz. Chama-se conjunto unitário aquele que possui um único elemento. Pense uma informação que é óbvia, né? É óbvia. Definição mais simples do mundo. Então, unitário é o que tem um único elemento. Então, está aqui um conjunto que só tem o número 1. Aqui o conjunto das soluções dessa equação. Bem, essa equação, se eu for resolver, né? A gente faz assim. 3x mais 1 é igual a 10, né? Na prática, a gente diz assim. Manda 1 para o outro lado. 3x é igual a 10 menos 1. Então, 3x é igual a 9. Aí, x é igual a 9 dividido por 3. E a gente diz que x é igual a 3. Pronto. Então, só tem essa solução. Portanto, o conjunto de solução dessa equação é unitário. Só tem essa solução. X igual a 3. Aí, a essa altura, alguém mais rebuscado aí em matemática já pode estar olhando para mim e dizendo assim: que absurdo, esse negócio de passar para o outro lado, isso não é uma linguagem nobre da matemática, não é o certo a dizer. Tá bom, é verdade, não precisa dizer dessa forma, essa é a forma que a gente diz porque gosta de dizer assim, a gente acostumou a dizer assim. Mas vocês estão numa turma de elementos. Se eu for falar do rigor matemático logo agora, vocês vão ficar meio assustados, mas eu vou mostrar a vocês como rigorosamente a gente deve pensar essa operação, essa solução da equação. Rigorosamente a gente pensa assim: eu tenho 3x mais 1 igual a 10. Os coeficientes dessa equação polinomial são inteiros. E o número 1 ele tem um oposto, que é o menos 1. Aí eu quero tirar o 1 daqui, eu somo o menos 1 dos dois lados. Então eu faço 3 mais 1 menos 1, 10 mais menos 1, que a gente escreve menos 1 assim. Aí agora vai ficar 3x mais 0 igual a 9. Tá, e 0 é o elemento neutro da adição dos números inteiros. Então isso vai dar 3x igual a 9. Bem, todo número inteiro, diferente de 0, é inversível ou invertível. Significa dizer que existe um número, y, e quando eu multiplicar pelo 3, isso vai dar 1. Tem um número que eu posso fazer isso, né? E que número é esse? Ora, é 1/3, né? Se eu multiplicar 1/3 por 3, vai dar 1. Né? Porque vai dar 3 dividido por 3, que é 1. Alguém está tentando entrar. Bem, aí quando eu chego nessa parte aqui da equação, eu penso assim: eu quero que esse 3 desapareça daqui. Então eu multiplico por 1/3 do lado esquerdo, vezes 3x, e 1/3 vezes 9. Então, quando eu tenho a igualdade, eu multiplico pelo mesmo número dos dois lados, a igualdade continua valendo. Então, do lado esquerdo, eu vou ter associatividade, né? Porque o 3x estava multiplicando primeiro. Mas eu posso pensar assim: 1/3 vezes 3 multiplicando primeiro, e depois que eu multiplico o x, né? Depois é que eu multiplico o x. Aqui vai ficar 1 vezes 9, 9. Aqui eu considero como se fosse 1. 3 vezes 1, 3. E aqui o 3 vai cancelar com 3, vai ficar 1. Aí vai ficar 1x igual a 9 dividido por 3, que é 3. Então x é igual a 3, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, formalmente, as contas são feitas pensando nessas propriedades. Só que depois da gente fazer inúmeras vezes essas contas, a gente conclui que na prática a gente diz assim: passa para o outro lado, passa para dividir e resolve. Tá? Então, eu sei o formalismo necessário, mas não é o nosso momento da gente discutir esse formalismo. Então, por isso eu fiz de maneira bem prática, tá certo? A gente na prática faz assim, né? Passa o 1 para o outro lado, muda de sinal, passa o 3 para dividir, e 9 dividido por 3 é 3. Ok. O conjunto solução dessa equação só tem esse elemento.
Conjunto dos estados brasileiros que fazem fronteira com o Uruguai. Só o Rio Grande do Sul faz fronteira com o Uruguai. Se você não sabia, dê uma olhadinha no mapa. Então, conjunto unitário. Chama-se conjunto vazio, meu Deus. Quando a gente vai dar aula disso no fundamental, no fundamental primeiro, parece até estranho, né? O conjunto é unitário, já tem um elemento, é evidente. O conjunto é vazio, o que é que tem? Não tem elemento nenhum, né? Não passe mais do que 15 segundos dizendo isso. Não fique discutindo longamente isso, não, pelo amor de Deus, porque às vezes eu vejo o pessoal discutindo conceitos tão bobos longamente. Não há necessidade. É exatamente o que a nossa intuição diz. Se o conjunto é vazio, ele não tem elemento. Mas ele pode ser representado formalmente em circunstâncias que deixam claro que existem conjuntos assim? Sim. O conjunto dos elementos que são diferentes de si mesmo. Nenhum. Né? Uma coisa sempre é igual a ela mesma. Então, não tem como x tal que x seja diferente de x ter elemento. Então, não tem elemento nenhum. É o conjunto vazio. X tal que x é ímpar e múltiplo de 2. Não tem. Todo múltiplo de 2 é um número par por definição. Então não existe nenhum número ímpar que seja múltiplo de 2. Não tem. Então, legal, é vazio. X tal que o x ele é maior do que o zero e ele também é menor do que o zero. Não tem. Não tem. Se o x for maior do que o zero, ele não é menor do que o zero. E se ele for menor do que o zero, ele não é maior do que o zero. Então não existe esse elemento que é as duas coisas ao mesmo tempo, menor e maior. Aqui vale observar esse conectivo, tá? E. Agora, se fosse ou, né? Se esse conjunto fosse assim, x tal que x é maior do que zero ou x é menor do que o zero. Esse conjunto seria vazio? Esse conjunto não é vazio, né? Não é vazio. Porque esse ou aqui permite que cumpra essa ou essa obrigação. Não é obrigado a cumprir as duas. Tá certo? É um ou que pode ser exclusivo ou inclusivo. Então, qualquer número que não for o zero cumpre essa obrigação. Ou ele é maior ou ele é menor do que o zero. Então, esse conjunto não seria vazio. Certo? Só é vazio por causa do conectivo i que nós temos aqui. Eita, eu tinha feito contas na aula passada, deixa eu apagar. Isso daqui foi da aula do período passado. Eu apaguei as contas do período passado para a gente refazer nesse período, mas essa daqui sobrou. Alguém querendo entrar? Alberdan Costa. Boa tarde, Alberdan, seja bem-vindo. Bem, então, tá aqui os exemplos, vamos continuar. Conjunto universo. Deixa eu falar para vocês o que é o conjunto universo, depois a gente lê o texto com facilidade, depois de já ter dito o que é. O conjunto universo é o conjunto que envolve todos os elementos que você vai usar. Tá certo? Então, por exemplo, eu posso estar resolvendo um problema, mas as respostas só podem ser números naturais. Eu posso, por exemplo, estar contando pessoas. Se eu estiver contando pessoas, não existe meia pessoa, né? Meia pessoa humana, digamos assim. Então não existe meia pessoa humana, um quarto de pessoa humana. Nem existe, pode até existir a menos 5 pessoas. 5 pessoas que deviam estar ali e não estão, certo? Então eu posso ter um problema em que o meu universo só são números naturais. Tem que ser inteiro e tem que ser positivo. Então, quando isso acontece, o meu conjunto universo é o conjunto dos números naturais. As equações, as contas que eu for fazer, só podem dar números naturais. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Inteiros positivos ou zero. Inteiros não negativos. Posso contar a falta das pessoas? Pode ser que as pessoas não estejam. Era para ter chegado 5 pessoas e não chegou ninguém. Então eu vou registrar lá menos 5 pessoas. Aí esse problema já passa a ter como conjunto universo o conjunto dos números inteiros, porque vale a parte negativa. Eu posso ter um problema que a solução caiba números racionais, caiba frações. Mas pode ser que não caiba números irracionais.
Outros podem caber racionais e irracionais, mas podem não caber números complexos. São números que talvez alguns de vocês não conheçam, mas a gente vai falar neles mais na frente. Então, tranquilo, só estou citando por citar, não fique com medo. Então, ele diz aqui, conjunto universo, quase sempre a resposta para algumas questões depende do conjunto U em que estamos trabalhando. Consideremos a questão: qual é o número dos pontos P que ficam a igual distância de dois pontos dados A e B, sendo A diferente de B? Então, ele te dá um segmento, te dá um ponto A, um ponto B, e ele pergunta quais são os pontos dessa reta que tem a mesma distância do A e do B, né? Quais são os pontos? Aí você vai ver que se a resposta for na reta, o único ponto que tem é esse aqui. Se a resposta for na reta, o único ponto que tem é esse aí. Ou seja, se o conjunto universo é a reta, a resposta só tem esse ponto. Já se o conjunto universo for o plano, né, qualquer ponto do plano serve, então você tem um ponto A, tem um ponto B, todo ponto que tiver nessa reta aqui, ó, nessa reta aqui, serve. Todos os pontos que estiverem nessa reta, eles terão a mesma distância do A e do B. Então qualquer ponto nessa reta vertical aqui serve como um ponto que tem a mesma distância de A e de B. Então o conjunto universo, se for o plano, vai ter infinitos pontos aqui. E se o conjunto universo for o espaço, aí mais ainda, todos os pontos que estiverem nesse plano aqui que ele desenhou, qualquer ponto aqui desse plano vai ter a mesma distância até o ponto A e até o ponto B. Ou seja, se eu pego, por exemplo, esse ponto aqui, a distância dele até aqui o ponto A é a mesma distância dele até aqui o ponto B. É a mesma distância dele até o ponto B. Deixa eu apagar a parte aqui que está no plano para simbolizar que a gente não está vendo. Pronto. Então, a distância é a mesma, tá? Do ponto A, desse ponto aqui até o ponto A e desse ponto aqui até o ponto B, né? Não importa qual seja o ponto que você pegar nesse plano. Então, se o conjunto universo é o espaço, a resposta será todos os pontos desse plano aqui desenhado. Se o conjunto universo é o plano, a resposta vai ser todos os pontos dessa reta. E se o conjunto universo é a reta, a resposta vai ser só esse ponto. Então, as respostas aos nossos problemas dependem de qual é o conjunto universo que a gente considera, né? Então, o conjunto universo varia conforme a questão. É importante que a gente esteja atento a isso. Nas soluções de equações isso fica muito claro. Às vezes uma equação só tem resposta nos números inteiros, às vezes nos números racionais, às vezes nos números complexos. Então, portanto, quando vamos descrever um conjunto A através de uma propriedade P, é essencial fixarmos o conjunto universo em que estamos trabalhando, escrevendo o seguinte: x tal que x pertence a um determinado conjunto universo. Então, veja que nos problemas anteriores, ó, ele não diz onde esses elementos estão. Ele está dizendo, na verdade, aqui que o conjunto universo, nesse daqui, por exemplo, é qualquer conjunto, qualquer elemento, isso é sempre verdade. Já nesse aqui, x é múltiplo, x é ímpar e múltiplo de 2, só é possível ter resposta se o número for um número inteiro, né? Um múltiplo de 2, nesse caso aqui ele deve estar pensando no número inteiro. Bem, mas se ele pensar em múltiplos racionais ou irracionais, isso também nunca vai acontecer. Então ele deixou o universo totalmente livre. Mas existem situações em que quando você vai responder, você precisa dizer x pertence ao conjunto dos números reais, tal que, aí você diz alguma coisa. Ou x pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que, aí você diz o que acontece com o x. Às vezes, muitas vezes, é necessário dizer qual é o conjunto universo. Igualdade entre conjuntos. Nós estamos às 17h16. Oi. Vontade. O professor Lucas não compreendeu a explicação da mediatriz e do espaço. Ele pede para explicar Tá. mais uma vez. Certo.
Tá, ok. Lucas, né? O Lucas não entendeu. Então deixa eu voltar aqui. Isso. Então, olha só. Vamos desenhar fora que a gente vai pensando e vendo que é verdade. Estou eu aqui com a reta, né? O meu conjunto universo é único e exclusivamente a reta. Aí eu fixo o ponto A e o ponto B. Aí eu vou procurar quais são os pontos dessa reta que estão à mesma distância do A e do B. Quando eu pego o ponto que está bem no meio, o ponto P, a distância desse ponto P ao ponto A é a mesma distância do ponto P ao ponto B. O meu conjunto universo é único e exclusivamente a reta. Não aceito ponto fora da reta. Pontos fora não servem. Só vou escolher na reta. Então o único ponto que vai ter essa propriedade é o ponto que está no meio. Se você pegar ele um pouco mais para cá, ele vai estar mais distante de A do que de B. Se eu pegar um pouco mais para cá, ele vai estar mais distante do B do que do A. Então aqui no meio, o único que serve é esse que está exatamente aqui. Se você pegar depois do B, qualquer ponto que você pegar depois do B, a distância dele até o B é menor do que a distância dele até o A. Então você nunca vai pegar nenhum ponto aqui depois nessa reta, nenhum ponto, que tenha a mesma distância do B e do A. Se você pegar do lado de cá, acontece ao contrário. A distância dele até o A, essa distânciazinha, é menor do que a distância dele até o B. Então não importa qual seja o ponto que eu pegar do lado de cá nessa mesma reta, a distância até o A vai ser menor do que a distância até o B. Então eu não vou encontrar nenhum ponto por aqui que tenha a mesma distância até o A e ao B, e nem para cá, também não vou conseguir. E no meio, o único ponto que serve é esse. Então a única solução para esse problema é esse ponto do meio, considerando que o conjunto universo seja a reta inteira. Entendido aí para a reta? Todo mundo entendeu que se o conjunto universo for a reta, o único ponto é aquele P? Bem, como ninguém respondeu, acho que todo mundo entendeu. Beleza. O Lucas também deve ter entendido, né? Aí vamos lá. Se não tiver entendido, avisa aí. Aí vamos lá. Agora o meu conjunto universo é o plano. Então, o plano inteiro agora serve como meu conjunto universo. Qualquer ponto do plano serve como meu conjunto universo. E eu vou e fixo dois pontos no plano. O ponto A e fixo também o ponto B. Aí eu quero saber quais são os pontos do plano que estão à mesma distância do A e do B. Então, note que se eu passar uma reta aqui pelo ponto que está no meio, se eu passar uma reta perpendicular ao segmento AB, faz de conta que está perpendicular, tá? Então está aqui o segmento AB, e eu vou e passo uma reta aqui perpendicular, né, formando 90 graus. Então qualquer ponto que eu pegar aqui, a distância dele até o ponto A vai ser a mesma distância dele até o ponto B. Por motivo simples, ó. O que acontece? Eu peguei essa reta passando exatamente no meio, então essa distância aqui é a mesma distância que aqui. E esse lado aqui desses dois triângulos, né, o triângulo A, que vai até esse ponto e esse ponto, esse triângulo da esquerda, esse lado aqui ele é comum, né, a esses dois triângulos. Vou botar uma letra aqui, chamar de C. Então o triângulo, vou chamar esse de D. O triângulo ADC e o triângulo BDC, eles têm esse lado aqui comum. E essa medida desse lado é a mesma medida desse lado. Então, formando 90 graus aqui. Então, esse cateto aqui e esse cateto aqui medem a mesma coisa que esse cateto e esse cateto. Isso obriga a hipotenusa daqui a medir a mesma coisa que essa hipotenusa aqui.
Então, como eu fiz aqui para o ponto C, se eu fizer para qualquer outro ponto, isso vai continuar sendo verdade. Qualquer ponto que eu pegar, essa distância aqui até o A vai ser a mesma distância aqui até o B. Essa distância e essa distância serão iguais. Então, essa reta, ela é solução para o meu problema. Ela é solução para o meu problema. Todos os pontos daquela reta têm a mesma distância até o A e até o B. Agora, a pergunta foi, né? A afirmação na verdade foi, só tem essa reta, não tem outra opção? Não. Eu acho que é intuitivo, né? Se você pegar um ponto qualquer fora daqui, pegou um ponto aqui, ora, a distância até o B, né? Se eu pegar nesse semiplano, né, do lado de cá, dessa reta para cá, a distância até o B vai ser maior do que a distância até o A. Para qualquer ponto que eu pegar no semiplano de cá. E se eu pegar um ponto no semiplano de cá, como o ponto B está no semiplano da direita, então a distância até o B vai ser menor do que a distância até o A. Então, seja qual for o ponto que eu pegar aqui à direita dessa reta, né? À direita da minha solução, as distâncias até B são menores do que a distância até A. E se eu pegar qualquer ponto por aqui, no semiplano do lado esquerdo, a distância até o A é menor do que a distância até o B. Então a única solução de fato é essa reta aqui, que é perpendicular ao segmento AB. Acho que ficou claro também, né? Intuitivo para o plano. Então para a reta, para o plano ficou legal, né? Lucas aí, se não tiver entendido alguma coisa, fala aí. E aqui no espaço. No espaço, a solução vai ser esse plano. Por um motivo parecido com isso, né? Se você passa um plano aqui, se você passar um plano, você divide o espaço em dois semi-espaços. O semi-espaço de cima e o semi-espaço de baixo. Aí, se você pegar um ponto num semi-espaço de cima, a distância desse ponto até o ponto A, ela sempre vai ser menor do que a distância do ponto até o ponto B, porque esse ponto está no semi-espaço de cima. E se você pegar um ponto no semi-espaço de baixo, a distância até o ponto B vai ser menor do que a distância até o ponto A. Então, não vai existir nenhum ponto fora desse plano que tenha a mesma distância até o A e até o B. Os que estiverem no semi-espaço de baixo terão uma distância menor ao B e maior ao A. Os que estiverem no semi-espaço de cima terão uma distância menor ao A e maior ao B. Então, os únicos pontos que estão à mesma distância do A e do B são os pontos que estão nesse plano que foi desenhado aqui. Ficou claro? Isso, devemos representar segundo o conjunto universo. Então, o conjunto universo aqui, a solução, o conjunto universo é o espaço. Então, a solução é o plano. Aqui o conjunto universo é o plano, a solução é essa reta. E aqui o conjunto universo é a reta, então a solução é um ponto só. Ok? Bem, outro conceito extremamente intuitivo, a igualdade de conjuntos. Dois conjuntos são iguais quando eles não são dois conjuntos. Ou seja, nada é igual a nada, né? Uma coisa só é igual a ela mesma. Intuitivamente é isso que vocês devem guardar na cabeça de vocês. Quando eu digo que 0,5 é igual a meio, é porque 0,5 e meio é o mesmo número. Eles só estão escritos de maneira diferente. Então, dois conjuntos só são iguais se eles na verdade não forem dois conjuntos. Só se for um conjunto só. Eles podem estar escritos de maneira diferente, mas eles são um conjunto só. Por exemplo, ó, A, B, C, D. É o mesmo conjunto que D, C, BA.
Os elementos são os mesmos. A única coisa que está diferente é a ordem dos elementos. Certo? Então está aqui a definição. Quando é que dois conjuntos são iguais? O conjunto A é igual ao B quando qualquer que seja o elemento que estiver no A, ele também está no B. Isso fará com que o conjunto A seja exatamente igual ao B. A gente lê isso aqui assim: x pertence a A, qualquer que seja o x que pertence a B. Então, se o x pertencer ao B, ele pertence ao A. E qualquer que seja, não. Se somente se x pertence a B. Ou seja, se o x pertence ao A, ele também pertence ao B. Se ele pertence ao B, ele também pertence ao A. Ou seja, vale tanto a implicação da esquerda para a direita, se o x pertence ao A, ele pertence ao B, como também vale a implicação da direita para a esquerda. Se o x pertence ao B, ele também pertence ao A. Tá? É isso que está sendo dito nessa escrita aí. E aqui a gente lê qualquer que seja o x. O símbolo com um azinho invertido, a gente lê qualquer que seja, ou para todo. Para todo x, tal que o x pertence ao A, se somente se o x pertence ao B. Bem, esses dois aqui. Esses são os números inteiros ímpares. Aí ele escreveu aqui, ó, x tal que x é inteiro positivo e ímpar. Então, o que está escrito do lado direito e o que está escrito do lado esquerdo está diferente, mas estão dizendo a mesma coisa. É o mesmo conjunto. Então, eles só são iguais porque, na verdade, é um conjunto só. Aí aqui, x tal que 2x mais 1 é igual a 5. Aí você vai resolver a equação, né? 2x mais 1 é igual a 5. Passo 1 para o outro lado, 2x vai ser 5 menos 1. Então x vai ser 5 menos 1 dá 4. Passo 2 para dividir, x vai ser igual a 2. Pronto. Só tem essa solução para essa equação. Portanto, o conjunto representado aqui é o conjunto solução dessa equação. Ele só tem o número 2. É esse conjunto unitário aí. Aí algumas observações importantes. Aqui, os conjuntos estão escritos apenas em ordem diferentes, mas eles são todos iguais. Aqui, os conjuntos não estão escritos em ordem diferente. Não é a questão de estar em ordem diferente, mas é que ele repetiu aqui, ó, AA, BBB, C, DDDD. A repetição não faz com que o conjunto seja diferente do outro, tá? Então, coloquem isso na cabeça, se ainda não sabiam do ensino fundamental ou do médio, coloquem isso na cabeça. A repetição não faz com que os conjuntos sejam diferentes. Então, por exemplo, se eu falo no conjunto A, ou se eu falo no conjunto A, eu não estou falando em conjuntos diferentes, tá? Repetir os elementos não muda nada no conjunto. Os conjuntos são exatamente iguais, só estão escritos de maneira diferente. Então, dois conjuntos só serão diferentes se existir pelo menos um elemento diferente. Então, o conjunto A, ele não é igual ao conjunto AB. Mas ele não é igual, não é por causa dos dois A's. Ele não é igual por causa do B. O B é um elemento que está nesse conjunto, mas não está nesse. Então, se eu chamar esse conjunto aqui de conjunto B e chamar esse daqui de conjunto A, então o que está acontecendo? Está acontecendo que qualquer que seja o x que pertence ao A, temos que o x também pertence a B. Porque o A só tem um elemento A e o B também tem o A. Então todo x do A também pertence ao B. Mas, se eu for dizer ao contrário, qualquer que seja o x que pertence a B, temos que x pertence a A. Isso não é verdade, porque o B tem um conjunto B, tem um elemento B, e o elemento B não pertence a A. Então não é verdade que qualquer que seja o elemento do conjunto B também pertence a A. Então vale a implicação no sentido,
mas não vale no outro. Não vale no outro. Portanto, esses conjuntos não são iguais. Eles são diferentes, tá certo? Porque não valeu essa propriedade aqui. Não aconteceu que todo elemento de B também pertence a A. Bom? Bem, então essa é uma das características importantes de igualdade de conjuntos. Repetir elementos não faz com que os elementos sejam diferentes, com que os conjuntos sejam diferentes. E aqui ele chama a atenção do fato de que é diferente quando tem pelo menos um elemento que não está no outro, né? O C pertence a esse, o C ele pertence a esse daqui, mas o C não pertence a esse da esquerda. Pertence à direita, mas não pertence à esquerda. Então os conjuntos são diferentes. Agora a noção de subconjunto. Vou relembrar a vocês. Eu disse que em algum momento eu vou fazer uma brincadeira com vocês e vocês vão errar o exercício, né? Eu falei a vocês que iam errar por não ter entendido a ideia de que um conjunto pode ser elemento de outro conjunto. O erro envolve também o conceito de subconjunto. Vocês, em geral, erram o exercício que eu vou passar. Todas as turmas as quais eu apresentei na minha vida, desde 1994, quando eu apresentei esse exercício que eu vou passar, nunca aconteceu da turma inteira responder, exatamente por não ter entendido plenamente o conceito de que um conjunto pode ser elemento de outro conjunto, portanto não entendeu a noção de pertinência, né? Porque um conjunto pode ser elemento do outro conjunto, e significa dizer que ele tem que pertencer ao outro conjunto. E fez confusão com o conceito de inclusão, que é o conceito que a gente vai falar agora, que é o que faz um conjunto ser subconjunto do outro. É quando um conjunto está contido no outro. Então vamos a ele. A ideia de inclusão. Bem, um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se e somente se todo elemento de A pertence também a B. Então é isso. Lembram lá da igualdade, né? Dois conjuntos são iguais quando todo elemento do A está no B e todo elemento do B está no A. Se você esquecer um dos lados disso daqui, dizer que todos os elementos do A estão no B, significa dizer que o A é subconjunto do B. E dizer que todos os elementos do B estão no A é dizer que B é subconjunto do A. Então dizer que dois conjuntos são iguais significa dizer que o A é subconjunto do B e o B também é subconjunto do A. Portanto, A e B são iguais. Então aqui eu não estou preocupado que todos os elementos de B estejam no A. Mas eu estou preocupado que todos os elementos do A, né? Se pegar aqui um elemento do A, ele também está contido no B. Mas eu posso ter elementos do B que não estão no A. Tá? Então o símbolo de inclusão é esse. Né? A gente, quando diz que um conjunto está contido no outro, a gente usa esse símbolo. Ou seja, a gente escreve isso assim. A está contido em B. Né? E significa dizer isso daqui, que qualquer que seja o x que estiver em A, se o x pertence ao A, então o x também pertence ao B. Veja que a seta tem só um sentido, não tem os dois sentidos. Se tem os dois sentidos, os conjuntos, não só o A é subconjunto do B, mas o B também seria subconjunto do A e eles seriam iguais. Então estão aqui alguns exemplos. O elemento A e o elemento B também estão aqui. Então esse conjunto está contido nesse. O elemento A também está nesse outro conjunto. Então esse conjunto é subconjunto desse. O A e o B estão contidos nesse daqui, né? Só tem exatamente o mesmo. Só que nesse caso acontece ao contrário também, né? Você também poderia escrever ao contrário. Mais uma vez, não fiquem decorando o nome do símbolo, né? A abertura é o conjunto que contém. E a parte fechada é o conjunto que está contido. Então, este conjunto está contido nesse. E esse conjunto está contido nesse. Portanto, eles são iguais, né? Na verdade, acontece isso. Só que ele aqui está destacando apenas
o fato de que este conjunto está contido nesse. Né? Eles são iguais, na verdade. X tal que x é inteiro e par. Ora, se ele é inteiro, então ele está contido no conjunto dos inteiros. Então o conjunto dos pares está contido no conjunto dos inteiros. Essa é a noção de inclusão. Agora, quando A está contido em B, também podemos escrever B contém A, certo? Então não importa, é só você olhar. Quem está do lado da abertura é quem contém. E quem está do lado do fechamento aqui da curvinha é quem está contido. Então A está contido em B e B contém A, tanto faz. Quando você passa um traço, aí você diz A não está contido em B. Ou se for ao contrário, né, se fosse assim, aqui o B, aqui o A, aí você diria B não contém A, tá? B não contém A. Bem, é evidente que se o A não contém o B, se e somente se existe ao menos um elemento de A que não pertence a B. Né? Então, se o A não está contido no B, né, eu posso até ter interseção. Pode ser que hajam elementos que estejam nos dois. Então, o A e está aqui o B. Mas por que o A não está contido no B? Porque deve existir pelo menos um elemento do A que não está no B. Então, assim, por exemplo, esse conjunto, ele não está contido nesse. Por quê? Porque tem o A aqui que não está aqui. O B e o C estão, mas o A não. Esse conjunto não está contido nesse. Por quê? Nem o A nem o B estão lá. Né? Bastava um não estar. Nesse caso não está nenhum dos dois. E aqui? X tal que x é um inteiro par, não está contido no conjunto do x tal que x é um inteiro e primo. Permitir alguém entrar aqui. Permitir todos. Okay. Então, isso daqui não é verdade. Claro que não é verdade. Por quê? Quais são os inteiros par? Né? X tal que x é par. São os múltiplos de 2. Então, por exemplo, você vai ter que 0 é par, 2 é par, menos 2 é par, né? Mas aí até aqui eles são pares, né? Mas você segue aqui em diante, menos 4 é par, menos 4 é par, 6 e menos 6, né? Etc. Ok. Mas por que esse conjunto não está contido no conjunto dos inteiros primos? É porque o único primo que tem aqui é o 2. Né? O 4 não é par, o 6 não é par, o menos 6 não é par, não é primo. O 4 não é primo, o 6 não é primo, o menos 6 não é primo, o menos 2 não é primo, o menos 4 não é primo. O único primo que tem aqui é o 2. Então basta um elemento desse conjunto não estar aqui para ele não ser contido. Então este conjunto não está contido nesse. Bem, voltando, acho que eu voltei sem querer. Não. Voltei, na verdade eu acho que eu repeti a tela, não foi? Não. É que aqui ele estava falando de quê? Ele aqui estava falando de conjuntos iguais, tá? Ele volta a falar de conjuntos iguais aqui. Vimos anteriormente o conceito de igualdade de conjuntos, né? Tá. Nessa definição está explícito que todo elemento de A é elemento de B e vice-versa. Isso é, o A está contido em B e o B está contido no A. Ele está chamando a atenção de que dizer que dois conjuntos são iguais é a mesma coisa que dizer que o primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro. Tá? Inclusive, esse é um princípio muito importante em matemática, que vai ser útil para vocês fazerem demonstrações, tá? Para vocês fazerem um bocado de coisa. Então botem isso na cabeça de vocês. Se algum dia vocês precisarem demonstrar que dois conjuntos são iguais, e alguns professores vão dar aula a vocês e vão fazer demonstrações desse tipo, então na hora em que eles estiverem fazendo a demonstração de que dois conjuntos são iguais, eles vão dizer assim: vou pegar um elemento de um e mostrar que está no outro. Aí quando ele terminar isso, ele vai dizer: agora eu vou pegar um elemento do outro e mostrar que está no primeiro. Quando ele mostrar essas duas coisas, ele terá provado que o primeiro está contido no segundo e que o segundo está contido no primeiro. Aí ele vai dizer: por isso eles são iguais, tá? Então botem isso na cabeça de vocês. Dois conjuntos são iguais quando dois conjuntos A e B são iguais quando o primeiro está contido no segundo e o segundo também está contido no primeiro.
Ok. Aí, propriedades da inclusão. Deixa eu ver quanto tempo ainda tenho de aula. Tenho 20 minutos. Então, propriedades da inclusão. Sendo A, B e C três conjuntos arbitrários, valem as seguintes propriedades. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Lembrem-se, um dia vocês vão dar aula disso, né? E vocês vão afirmar: o conjunto vazio está contido em qualquer outro conjunto. Algum aluno pode ser curioso o suficiente para perguntar: por quê? Por que o vazio está contido em qualquer conjunto? É importante vocês conhecerem uma maneira de demonstrar esse fato. A demonstração é feita por uma técnica que a gente chama, na lógica, matemática, que vocês vão explorar durante o curso. Eu não dei como capítulo 0, mas vocês podem ler o capítulo 1 aí do livro de Fundamentos. É sobre essa lógica, sobre lógica em geral, né? E uma das técnicas de demonstração é dita técnica por absurdo, ou então, nesse caso, eu acho que vai ser usar a técnica do absurdo. A gente vai demonstrar assim. Como é que a gente mostra que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto? A gente vai supor que não, né? Então a minha tese é que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Eu vou lá e nego a tese. Eu vou dizer assim: suponha que o vazio não está contido no conjunto A. Isso para algum conjunto A. Quando eu digo algum, então qualquer um serve. Logo eu estou me referindo a qualquer conjunto. Então estou dizendo que o conjunto vazio não está contido em pelo menos um conjunto, né? Se eu não conseguir argumentar para que isso seja verdade, então ele vai ter que estar contido em todos. E aí, como é que eu consigo argumentar que o conjunto vazio não está contido em algum conjunto? A gente disse agora há pouco que um conjunto vazio, é evidente que A não está contido em B, se e somente se existe ao menos um elemento de A que não pertence a B. Ok. Então, se eu estou supondo que o vazio não está contido em um conjunto A para algum conjunto A, então, o que eu posso afirmar? Segundo a observação que a gente acabou de olhar, a gente vai poder afirmar o seguinte: então existe X pertencendo ao conjunto vazio, vírgula, tal que existe um X pertencente ao vazio, tal que o X não pertence ao conjunto A, né? Ou seja, dizer que um conjunto A não pertence a um conjunto B é mostrar um elemento do conjunto A que não está no B. Então, dizer que o conjunto vazio não está contido no conjunto A é mostrar um elemento do vazio que não pertence ao A. Absurdo, né? Absurdo. Por que isso é um absurdo? Pois vazio não tem elemento. Não tem elemento. Então eu nunca vou conseguir mostrar esse X aqui que pertence ao vazio e não pertence ao A. Então essa afirmação que eu fiz, que tem que existir esse elemento, ela é um absurdo. Portanto, como eu não consigo provar aquele fato, ele é falso. Ele é falso, né? Afirmar que o vazio não está contido no conjunto A é falso. Ora, então, se ele não está contido no conjunto A e o conjunto A é um conjunto qualquer, então eu não vou conseguir provar para nenhum conjunto que ele não está contido no conjunto que você me mostrar. Então ele vai ter que estar contido em todos. Eu vou ter que aceitar que ele está contido em todos, tá? Então é assim que a gente demonstra, e a gente faz isso lá no ensino médio, tá? No ensino fundamental, onde a gente for discutir isso daqui, a gente faz essa argumentação para dizer que o vazio não está contido em qualquer outro conjunto. Bem, o conjunto A está contido no conjunto A, seja lá qual for o conjunto. Intuitivo, né? Todos os elementos de A pertencem a A. Então, o conjunto A está contido no conjunto A. Mas é importante aprender demonstrações formais desses fatos.
Na disciplina de estruturas algébricas, vocês irão aprender demonstrações um pouco mais formais sobre isso. Aqui, se o conjunto A está contido em B e o conjunto B está contido em A, então o A é igual a B. Foi o que a gente acabou de dizer aqui, né? A é igual a B se e somente se isso acontece. Então, tanto vale isso, como vale ao contrário. Essa seta poderia, inclusive, ter a outra ponta. Se o A está contido em B e o B está contido no C, isso implica... Tá errado aqui, aqui faltou uma coisinha, né? O A está contido no B e o B está contido no C, significa que o A está contido no C, tá? Um errinho aí na grafia do livro, tá? Se alguém tiver o livro físico, vai lá na página e corrige isso que está errado ali, tá? Esqueceram de colocar um A. O que ele está dizendo aqui? Também é intuitivo, né? Também é intuitivo. Vamos ver se a gente concorda. Ele está dizendo que... Deixa eu pegar uma forma aqui. Pegar uma circunferência. Deixa eu duplicá-la ou triplicá-la. Deixa eu ver. Ctrl C, Ctrl V. Pegar mais uma. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Então vamos lá. Tenho aqui 3 circunferências. Vou fazer assim. Então, ele está dizendo que se o conjunto A estiver contido no conjunto B, então o conjunto A está contido no conjunto B, certo? Então o A está dentro do B, o A está contido no B, e o conjunto B estiver contido no conjunto C. Então o A está dentro do B e o B está dentro do C. Aí o que ele está afirmando? Que o A está dentro do C. Faz sentido, né? Faz sentido. Mas isso que eu acabei de fazer não é uma demonstração, muito menos formal, tá? Isso é só para a gente intuir. Ah, é verdade, mas tenha calma. E o conjunto vazio está desenhado? Não. Então eu tenho que fazer considerações sobre o conjunto vazio. Portanto, demonstração não é só você fazer um desenho, um único desenho e concluir as coisas, tá? Precisa de formalismo, precisa de linguagem matemática para demonstrar, né? Aqui, por exemplo, como é que a gente demonstraria formalmente isso? Vou dar um exemplo a vocês. Como é que eu mostro que se isso acontece, então o A está contido no C? Eu digo assim: seja X pertencendo a A. Então, aí eu digo, como a minha hipótese diz que o A está contido no B, né? Então, como A está contido no B, X pertence a B. Então, seja X pertence a A. Então, como A está contido no B, o X pertence a B. Porque a definição de A contido em B é exatamente essa, que todo elemento de A também pertence a B. Ok. Então já concluí que o X pertence a B. Aí eu concluo. Mas, como B está contido no C, isso é hipótese também, ó, tá aqui. É hipótese. Mas como B está contido no C e o X pertence ao B, né? Temos que X pertence a C. Aí o que eu posso concluir? Portanto, olha só, se o X pertence ao A, eu saí argumentando e concluí que ele pertence ao C. Então, se o X pertence ao A, ele pertence a C. Isso significa que o A estará contido no C. Se o X pertencer ao A, ele vai pertencer ao C. Isso prova que o A está contido no C. Demonstração terminada. Agora sim, está provado formalmente, com linguagem matemática. Não é só fazer 2, 3 desenhos e acabou, tá? Então, neste curso, você vai ser exposto à aprendizagem desse formalismo, da linguagem matemática, da argumentação de cada fato matemático que você já aprendeu na vida,
e de fatos futuros que você ainda não aprendeu. Tudo tem que ser demonstrado. Na matemática tem que ser assim. É uma construção lógica, tá certo? Uma sequência, construção, como é que o pessoal chama? Uma construção de uma teoria abstrata, né? Logicamente fundamentada, tá? De uma teoria abstrata logicamente fundamentada. Então você tem que ir passo a passo, usando os resultados, né? Vocês vão entender isso com o tempo, axiomas, depois proposições, lemas, teoremas, corolários, vocês vão entendendo qual o papel de cada de cada afirmação dessa. E nesse curso mesmo eu já vou comentar, mas outros professores também comentarão, com certeza. Bem, conjunto das partes. Tenho 8 minutos. Vou falar do conjunto das partes. Toda vez que eu boto uma linha vermelha aqui é porque o livro tem um monte de exercício depois. Aí eu vou comentar sobre exercícios na próxima aula. Nessa aula ainda não, mas toda vez que eu coloquei uma linha vermelha, ó, aqui, ó, significa dizer que tem exercícios depois. E aí vocês já podem ir olhando os exercícios e tirando dúvidas, tá? Então passamos aqui por uma linha vermelha aqui depois de conjunto universo, já tem exercícios. Passamos aqui de uma linha vermelha agora depois do conjunto das partes, então teremos exercícios também. Então já teremos 2 conjuntos de exercícios para vocês pensarem. O que vem depois do conjunto universo e depois do conjunto das partes. Bem, o conjunto das partes é o conjunto dos subconjuntos, tá certo? Então eu te dou um conjunto e aí eu pergunto a você quais são todos os subconjuntos desse conjunto que eu te dei. Aí você me dá todos os subconjuntos, a gente forma um conjunto de conjuntos, né? Como eu disse logo no início, um conjunto pode ser elemento de outro conjunto. Então, o conjunto de todos os subconjuntos é chamado de conjunto das partes de um dado conjunto, né? Então vamos ver como isso está escrito aqui, ó. Dado um conjunto A, chama-se conjunto das partes de A. A notação é essa, tá? Coloca um P assim, todo florido, né? Todo cheio de linhas, que é chamado de um P gótico, e coloca entre parênteses o nome do conjunto que você está trabalhando, conjunto A. Então, partes de A. É assim que a gente lê essa notação. Então, o conjunto das partes de A é aquele que é formado por todos os subconjuntos de A, né? Foi o que eu acabei de dizer. É formado por todos os subconjuntos de A. O símbolo é esse, né? O conjunto das partes de A é formado por todos. Veja que esse X é maiúsculo. Então, o elemento do conjunto das partes é um conjunto. Então, é todos os conjuntos, tais que esses conjuntos estejam contidos em A. Ok? Então, exemplos. Suponha que o conjunto A só tem esse elemento, o elemento A, né? Então, o nosso conjunto A aqui no primeiro exemplo, ele só tem o elemento A. Bem, o vazio, ele automaticamente entra na lista. Porque a gente acabou de dizer que o conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Então ele está sempre no conjunto das partes. Ele está sempre na lista, não fica de fora. Ok. Então esse sempre está. Aí eu vou pegar todos os elementos de A e formar conjuntos. Ora, mas o A só tem um elemento. Então o próximo conjunto que eu posso fazer é esse. Então só tem esses 2 subconjuntos. Só os únicos subconjuntos do A é o vazio ou ele mesmo, porque ele não tem mais elementos. Então o conjunto das partes de A só tem o conjunto vazio e o próprio conjunto A, que só tem o elemento A. Ótimo. O conjunto das partes de A só tem esses 2. Ora, mas se o conjunto A tiver esses 2 elementos, então vamos lá, vamos pensar de novo. O conjunto A agora é um conjunto que tem 2 elementos. Ok. O vazio continua lá. O conjunto que só tem o A continua lá. O conjunto que só tem o B é subconjunto. Bem, então os que só tem um já foram. Aí agora os subconjuntos que tenham 2. Aí acabou, né? Porque aí já deu o conjunto todo. Então só tem o vazio, o que só tem o A, o que só tem o B e o que tem o A e o B. Acabaram os subconjuntos do A nesse caso. Tá aqui, ó. O vazio, o A
o B e o que tem o A e o B. Ora, então aqui ó, só tem um elemento, aqui tem 2, agora vamos pensar com 3. Aí se tiver 3 elementos, vamos lá. Conjunto A agora que eu estou pensando, ele tem o A, o B e o C. Bem, então vazio está contido no A, não se discute. O que só tem um elemento são 3. É o que só tem o A, o que só tem o B e o que só tem o C, né? Só tem esses 3. As minhas chaves estão horríveis, por isso que eu estava tentando melhorar. Ok, A, B e C. Agora e os que tem 2? Bem, eu posso ter o A e o B. Eu posso ter o A e o C. E eu posso ter o B e o C. Né? Aqui está o A, aqui está o A. Aí aqui não tem o A. Aqui tem o B, aqui tem o B. Aqui não tem o B. Aqui tem o C, aqui tem o C. E aqui não tem o C. Ou seja, todos são esses. Só tem esses aqui. Só tem esses 3 conjuntos com 2 elementos. E aí com 3 elementos vai ser o próprio conjunto A, né? A, B, C. Vai ser o próprio conjunto A. Então quais são os subconjuntos? O vazio. O que só tem um elemento, que são 3. O que só tem 2 elementos, que também são 3. E o conjunto todo. Tá aqui, ó. Vazio. Tem o A, que tem o B, que tem o C. O AB, o BC e o CA. Ou AC, tanto faz. E o ABC. Ok. Só tem esses subconjuntos. Aí observação interessante. Né? A observação comum, que todo mundo fala lá no ensino fundamental e médio. Principalmente no primeiro ano do ensino médio. É que a quantidade de subconjuntos é assim, né? Se o conjunto só tem um elemento, então a quantidade de subconjuntos é 2 elevado a 1. Que é quanto? 2. Subconjuntos são 2, tem 2 subconjuntos. Aí se o conjunto tem 2 elementos, quantos subconjuntos ele tem? 2 ao quadrado, 4. 1, 2, 3, 4. 4 subconjuntos. E se o conjunto tiver 3 elementos, ele tem quantos subconjuntos? 2 à terceira, que dá 8. E se ele tiver 4 elementos? 2 à quarta, que dá 16. Por isso que ele nem colocou no exemplo, porque ficava grande demais. 16 elementos, né? Ele não quis ter esse trabalho de fazer um monte. E se for 2 à quinta, vai ter 32 subconjuntos, que 2 à quinta é 32. Se for 2 à sexta, vai ter 64 subconjuntos. E assim por diante. Mas o interessante é provar que isso é verdade. Que vai ser sempre 2 elevado a n, onde n é a quantidade de elementos. Esse é o interesse do matemático. Não ficar verificando um ou outro e não tendo certeza se vai acontecer sempre assim. Tá? Então, é isso que nós temos para a aula de hoje. Terminou o nosso horário, terminou o nosso texto numa parte boa. Esse é o problema. Pronto, já tirei. Nós vamos discutir aquele problema. O problema que eu disse a vocês que vocês vão errar vai ser justamente na próxima aula, tá certo? Terças e quintas, 19h30 às 21 horas. A Milena vai atender vocês, né, Milena? Valeu. Pode confirmar aí à vontade. Bom, pessoal, vou deixar esse link já está no AVA, vou colocar no WhatsApp também. Meu horário de atendimento é 25. Vai ser terças e quintas. Deixa eu aparecer para vocês. Terças e quintas, de 7h30 às 9h. Mas vocês podem entrar em contato comigo pelo AVA, pelo WhatsApp também. Mas eu tenho responder mais facilmente no horário da noite. Tá? E vou criar um fórum lá no AVA para aqueles que quiserem colocar os exercícios, né, lá também. Ou alguma dúvida que vocês queiram discutir lá. Tá? Fiquem à vontade para interagir tanto no AVA como no WhatsApp da disciplina. Viu? Terça-feira a gente se vê. Eu vou parar de gravar, porque pode ser que alguém queira fazer alguma